Olá, querido amigo, estamos para mais um estudo da Palavra de Deus. Toma o seu guia, hoje nós vamos fazer um estudo muito especial. O tema é o que Jesus ensinou acerca do sábado. Nós tivemos no último estudo falando sobre a lei, e você já aprendeu os tipos de leis, você aprendeu também que a lei ela continua para sempre, a lei que é chamada lei moral, os 10 mandamentos, e eu sei que esse assunto você já ouviu falar sobre o sábado e hoje nós vamos nos aprofundar mais sobre ele. Você vai descobrir que Deus tem uma bênção quando você obedece todos os mandamentos. Você vai entender que o sábado é um dia especial, um dia que Deus separou para que você possa ter um encontro com Ele. Jesus contou uma parábola, e essa parábola foi de uma casa que foi construída sobre a areia. E ele falou que quando nós estamos com uma casa construída sobre a areia, nossa vida sobre a areia, essa casa pode se desmoronar de uma maneira muito fácil. E aí nessa parábola Jesus falou que o importante é que a nossa casa esteja construída sobre a rocha. Quando Deus deu os 10 mandamentos, ele escreveu na pedra. Quando Jesus foi escrever o pecado daquelas pessoas que estavam acusando uma mulher pecadora, ele escreveu na areia, porque pecados são apagados, mas a lei permanece gravada para sempre. Então, nossa vida, a nossa casa, tem que estar fundamentado na rocha, na lei de Deus. E aí você vai descobrir que a lei de Deus é a norma do juízo. A lei de Deus, os 10 mandamentos, eles não representam apenas palavras de Deus para um período de tempo, mas é para os nossos dias, para todos sempre. É o caráter de Deus, é a maneira que Deus vai julgar todas as pessoas. Interessante, né? Porque na Bíblia apresenta os mandamentos interligados, como essa corrente que você está vendo. Esses mandamentos, eles não estão soltos. Tem gente que acredita que você pode guardar um ou outro mandamento e já está suficiente. Se a Bíblia diz assim, são 10 mandamentos, se eu guardar 7 ou 8, já está bom. Mas não é assim que funciona. Tiago diz que se você cair em apenas um mandamento, você está sendo culpado de todos. Então nós vemos que os mandamentos de Deus estão interligados. Os 4 primeiros mandamentos falam do amor a Deus. E os 6 últimos mandamentos falam do amor ao próximo. Muito bem, vamos agora no nosso guia ver a primeira pergunta de hoje, que diz assim: como Jesus engrandeceu a lei? Vamos ler aqui Mateus 5, o verso 21 e 22 diz: ouvistes o que fosse dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Agora vamos ao verso 27 e 28. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou contra ela. Você percebeu? Jesus veio explicar todos os mandamentos. Os mandamentos pelos judeus eram mandamentos que eram regras duras de serem cumpridas, mas sem o princípio correto. Jesus pega cada mandamento e ele traz um significado. Enquanto a pessoa pensa que o adultério é apenas algo carnal, Jesus já leva para o lado do pensamento. Enquanto muitas pessoas pensam que o mandamento não matarás é só tirar a vida de uma pessoa, Jesus já amplifica esse entendimento, dizendo que se a pessoa tirar o relacionamento e matar o relacionamento com o próximo, já está quebrando o mandamento também. Se Jesus fez isso com todos os mandamentos, Jesus agora faz com o sábado.
porque nós vamos ver que o sábado é o quarto mandamento, e esse mandamento foi mal compreendido pelos líderes religiosos da época de Jesus. Vamos à próxima pergunta, que diz assim: quantos são os mandamentos da lei? Deuteronômio 4:13. Então vos anunciou ele em a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Agora vamos ler especificamente o quarto mandamento, que está em Êxodo 20, do verso 8 a 11. Olha só, presta atenção. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. De todos os mandamentos, dos 10 mandamentos, esse é o único mandamento que começa com uma maneira diferente. Diz assim: lembra-te do dia do sábado. Por que você acha que Deus colocou a palavra lembra-te nesse mandamento? Porque Deus sabia que de todos os mandamentos, esse seria o mandamento esquecido. A maioria das pessoas esqueceu desse mandamento, não vive esse mandamento. Então Deus falou assim: eu quero que você se lembre desse dia, porque esse dia é um dia especial. Deus criou você nesse dia, Deus abençoou esse dia e Deus santificou esse dia. Muito bem, vamos agora à próxima pergunta, que diz assim: o que Jesus disse de acordo com o quarto mandamento da lei? Marcos 2, 27 e 28. E acrescentou: o sábado foi estabelecida por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem também é o Senhor do sábado. Olha que interessante. O sábado foi estabelecido por causa do homem. Você sabe por quê? A palavra sábado, em hebraico, se chama Shabbat. E Shabbat é descanso. Nosso corpo e nossa mente precisam de descanso. Nós temos alguns ciclos de descanso na nossa vida. Você tem um ciclo diário. Todos os dias o teu corpo pede um descanso e é por isso que você dorme. Você tem um ciclo semanal. Deus colocou que um dia da semana você pare todas as suas atividades e você possa descansar. E eu espero que você, uma vez por ano, também tenha o ciclo anual, as suas férias, onde você para um período para você recarregar as energias e depois voltar para o seu trabalho. Você viu como isso é importante? Deus que criou o descanso, Deus que criou a pausa. Agora, uma coisa importante: nós vivemos correndo através da semana para o trabalho, para ganhar dinheiro, para pagar as contas, para ir no médico, para cuidar dos filhos, para arrumar casa. E a pausa que Deus estabelece, o descanso que Deus coloca na Bíblia, é com um propósito. É para você parar todas as suas atividades e você encontrar o Criador. É por isso que quando Jesus falou assim: Deus fez o sábado por causa do homem e não o homem por causa do sábado, é porque Deus pensou em você. Deus pensou nessa pausa. E Deus pensou no momento onde você poderia se encontrar com Ele para adorá-lo. Você entendeu por que Deus criou a pausa, o descanso, o sábado? O sábado é um símbolo da aliança entre Deus e o seu povo. Eu tenho uma aliança aqui no meu dedo. É o casamento que eu tive com a minha esposa cerca de 25 anos atrás. Essa aliança, quando eu olho para ela, eu lembro imediatamente da minha esposa. Quando nós olhamos o sábado, a Bíblia diz que o sábado foi criado como uma aliança, porque toda vez que chega o dia de sábado, nós paramos para lembrarmos de Deus.
não é apenas parar um dia para descansar, porque então poderia ser qualquer dia, poderia ser segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, mas Deus estabelece na semana um dia especial dessa nossa aliança, aonde eu tenho esse encontro especial com o meu Criador. Agora vem a próxima pergunta, que é muito importante. O sábado foi observado no Novo Testamento, e eu vou botar aqui alguns textos de Lucas, de Atos, porque muitas pessoas acreditam que o sábado foi apenas para os judeus. Você já ouviu isso? O pessoal fala assim, não, o sábado é verdade, mas é só para o Antigo Testamento, é só para os judeus, é só para as pessoas que viveram antes de Jesus. Vamos ver se isso é verdade quando nós olhamos os textos da Bíblia. Vamos ver Lucas, capítulo 4, verso 16. Indo para Nazaré, aqui está falando de Jesus, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Verso 31, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Você prestou atenção? Jesus entrou na sinagoga, que era a igreja, no dia de sábado. Mas eu quero frisar a palavra segundo o seu costume. Então Jesus, ele ia à igreja no dia de sábado. Se Jesus ia no dia de sábado, mostra que esse dia era válido na época de Jesus, e Jesus validou como o dia de descanso de Deus. Olha só Lucas 23, era o dia de preparação, começava o sábado. As mulheres vinham da Galileia com Jesus seguindo e viram o túmulo como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar os aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Olha que interessante, né? Aqui é o momento da morte de Jesus, Jesus está no túmulo, e aí as mulheres foram até o túmulo, mas a parte final do verso diz assim, que elas descansaram segundo o mandamento. Tem muita gente que fala para mim assim, pastor, eu nunca vi o sábado no Novo Testamento. Aqui está claro, Jesus guardava o sábado, ia na igreja, e as mulheres e os discípulos descansavam também e guardavam o sábado segundo o mandamento. Olha só Atos 17, o verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los por 3 sábados e arrazoou com eles acerca das Escrituras. Atos 18, 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Qual que é o dia que Paulo vai na igreja? Qual que é o dia que ele vai fazer as pregações? Qual que era o dia que ele pregava a palavra e discutia com os judeus e com gregos, com gentios? Sábado. Qual que era o dia que Pedro ia na igreja? Qual que era o dia que João ia na igreja, Tiago ia na igreja? Sábado. Todos esses discípulos de Deus guardavam o sábado. Na verdade, se você olhar toda a Bíblia e todo o Novo Testamento, não existe uma menção, uma sequer, que eles iam à igreja, que eles guardavam outro dia, que, por exemplo, guardavam um domingo, ou a segunda, ou a sexta-feira. Você vai ver que eles guardavam apenas o dia de sábado. Então Jesus tinha o hábito de ir na igreja aos sábados. Vamos ver aqui os 10 mandamentos no Novo Testamento. Então aquela lei que nós vimos que foi dada a Moisés, essa lei está toda no Novo Testamento. Então você vê que não terás outros deuses diante de mim, no livro de Atos, não fará para ti imagem de escultura. Aqui estão todos os textos, você pode até dar uma pausa e você vê, mas eu quero ver aqui, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 4 a 6, também enfatiza todos os mandamentos dos 10 mandamentos que foram dados por Moisés, eles foram reafirmados no Novo Testamento, inclusive o sábado. E aí vem a próxima pergunta. Jesus alguma vez transgrediu o sábado? Marcos 3, o verso 2 a 5.
e estavam observando Jesus para ver se curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhe perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, diz ao homem: estende a mão. Estendeu, e a mão lhe foi restaurada. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Tem muita gente usando esse texto da Bíblia para dizer que Jesus aboliu o sábado, que Jesus falou que nós não precisamos guardar o sábado. E, na verdade, é totalmente ao contrário. Os líderes judeus tinham mudado o sentido e significado do sábado. Por que Deus tinha colocado o sábado? Para ter uma pausa das atividades da semana e ter um encontro e adorar a Deus. Isso era feito pelos judeus. Só que os líderes começaram a colocar milhares de regras, literalmente milhares de regras, e eles têm um comentário judeu chamado Talmud, e esse Talmud tem mais de 1000 regras para o sábado. Exemplo, você não pode andar mais de 1.200 passos, porque senão você está caminhando demais e você está trabalhando no sábado e pecando. Se você carregar no seu corpo um peso maior que um figo, então o seu corpo está trabalhando. Jesus nunca colocou esse tipo de lei no Antigo Testamento, mas eles foram criando. Lembra quando Jesus ressignificou o adultério? Quando Jesus ressignificou a questão do não matarás, que era também para relacionamentos? Agora Jesus explica o que fazer no sábado. E Jesus foi fazer uma cura, e eles estavam lá para acusar Jesus. E Jesus fez uma pergunta: é lícito fazer o bem no sábado? Na verdade, Jesus não acabou com o sábado, Jesus não anulou o sábado, mas ele ensinou o que fazer no sábado. Fazer o bem. Jesus curou, Jesus abençoou aquela vida. E é isso que nós precisamos aprender. O sábado não foi anulado. Nós precisamos entender o ressignificado que Jesus deu para esse dia. Sábado, então, é um dia lícito para se fazer o quê? O bem. E aqui eu estou botando nessa tela o que nós fazemos no sábado. Porque muita gente acha que fala assim: não, você não pode fazer nada no sábado, vai ficar parado em casa, vai ficar só dormindo no sábado, porque algumas pessoas também mudam isso, né? Pensam: eu vou ficar dormindo então nesse dia, eu estou descansando. Então, o que nós fazemos no sábado de acordo com os ensinos de Jesus? Primeiro, ir na casa do Senhor e adorá-lo. Você vê que Jesus ia no dia de sábado para adorar a Deus nas sinagogas, na igreja. Então nós vamos na casa de Deus. Segundo, ajudar as pessoas. Tem muitas pessoas que estão com dificuldades, com problemas, precisam de uma oração, precisam às vezes de um alimento. E nós vamos no sábado, principalmente à tarde, ajudar essas pessoas. Terceiro, compartilhar a palavra de Deus. Tem muita gente que não conhece a palavra de Deus e no sábado nós gostamos de tirar um tempo para ir na casa das pessoas para estudar a palavra de Deus, como nós estamos estudando aqui juntos. Quem sabe você pode passar até esse vídeo no dia de sábado para ensinar e compartilhar a palavra de Deus. E próximo, relacionar com a família junto à natureza. Olha que bonito, né? Deus criou este mundo. Então, se eu quero desfrutar um bom sábado, eu também posso pegar meus filhos, a família, eu posso ir a um parque, eu posso ir a uma montanha, eu posso caminhar junto ao mar, eu posso desfrutar a natureza e a criação de Deus para eu me relacionar com Ele. Você está vendo que o dia de sábado não é um dia de não fazer nada? Pelo contrário, você faz um monte de coisa boa, um monte de coisa que agrada a Deus. Você passa o dia com Deus na igreja, mas você passa um dia também servindo a Deus e as pessoas. Esse foi o sentido que Jesus veio trazer do que fazer no dia de sábado. Que profecia em Daniel envolve a lei de Deus? Daniel 7, 25, 8 e 12. Diz assim Daniel 7, 25.
proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O exercício lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou à terra a verdade, e o que fez prosperou. Atenção no que eu vou te explicar agora. O livro de Daniel é um livro profético. Daniel é um livro profético do Antigo Testamento e Apocalipse é um livro profético do Novo Testamento. E o livro de Daniel faz uma profecia. Essa profecia diz que no tempo do fim, o inimigo de Deus procuraria acabar com a lei, com os tempos e com a lei. E que ele conseguiria fazer que deitasse por terra a verdade de Deus. Quais são as verdades? Os mandamentos. Tem gente que não está seguindo os 10 mandamentos. Está seguindo 6, 7, 8. E um dos mandamentos tem a ver com o tempo e com a lei, que é o dia de sábado. E eu quero que você entenda isso melhor nesse slide aqui. 3 mudanças na lei que nós vemos hoje. Primeiro, exclusão do 2º mandamento. Você sabia que em muitas Bíblias foram mudados o 2º mandamento, que não tem lá? Você fala assim, cadê o 2º mandamento? Por que foi mudado? Porque esse mandamento fala para não fazer imagem de escultura. Então as pessoas que estão cultuando a uma imagem de escultura, em algumas Bíblias você vai ver que foi excluído esse 2º mandamento. Segundo, a divisão do 10º mandamento em 2. Bem, para manter os 10 mandamentos, se a pessoa excluiu o 2º, ela pegou o 10º mandamento, que é não cobiçarás, e dividiu em 2 partes. E a terceira mudança, mudança do sábado para o domingo. E aqui nós vemos algumas Bíblias até mudando a palavra sábado para o domingo. E mesmo que não mudaram na Bíblia, principalmente na prática teve essa mudança. Vamos ver como é que aconteceu essa mudança. No dia 7 de março de 321 d.C., o imperador Constantino promulgou um decreto com a mudança do dia de guarda do sábado para o domingo. Mas por que ele fez isso? Porque ele adorava o Deus do sol. Sunday, domingo, dia do sol. Você já ouviu em inglês, né? Sunday. Sun, sol. Day, dia do sol. Constantino foi o primeiro imperador que permitiu os cristãos adorarem e irem à igreja. Mas ele era pagão. Ele adorava o Deus do sol. Então ele chamou os líderes religiosos da época e ele falou assim, olha, eu permito vocês irem para a igreja, mas eu quero que vocês adorem no dia do sol, o domingo. E aqueles líderes fizeram um acordo e passaram a guardar o domingo. Esse foi o dia da mudança, o momento da mudança. A partir de então, os líderes religiosos falaram assim, está mudando do sábado para o domingo porque nós vamos comemorar a ressurreição de Jesus. Como Jesus ressuscitou no domingo, nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus. Por mais que isso seja um fato bonito e uma justificativa bonita, não está na Bíblia. Esse ensino não foi colocado na Bíblia. Você sabe que a Igreja Católica é a primeira igreja, é a mãe de todas as igrejas. Eu vim da fé católica. Mas a fé católica tem uma diferença que você precisa entender. E eu quero explicar para vocês nesse slide, porque existe uma coerência. Você tem a Bíblia e você tem o catecismo da Igreja Católica. Para a Igreja Católica, para um católico, e eu sei porque vivi muito tempo na Igreja Católica, os escritos da Bíblia são importantes, mas a tradição da Igreja Católica, que está no catecismo, é maior e é mais importante que a Bíblia. Eu vou mostrar esse vídeo que você vai entender melhor sobre um bispo católico explicando isso para você. Voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro.
Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. Então o que você vê aqui o bispo explicando, que um bom estudo do catecismo, porque a tradição católica está acima da Bíblia. Nós acreditamos num princípio chamado sola scriptura, que somente a Bíblia é suficiente. Nós não acreditamos nas tradições. Assim como Jesus abandonou as tradições judaicas que estavam no Talmud, nós também não acreditamos em nenhuma tradição, apenas no está escrito. Sola scriptura. E no princípio sola scriptura não foi mudado o ensino da palavra de Deus. Então agora nós vamos ver aqui, voltar a Gênesis 2, 3, que diz assim, e havendo Deus terminado o dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Atenção, nós estamos lendo o relato da criação. E no relato da criação fala sobre o sábado. 3 verbos para você entender. Vou olhar para a tela de novo, olha só. O Senhor descansou nesse dia. Shabat. Descanso. Deus para e cria o descanso para nós. Mas segundo, Deus abençoou o dia de sétimo dia e a última palavra, Deus santificou. Deus tornou santo esse dia. Então descansou, abençoou e santificou. Olha quando nós vemos os mandamentos, os 10 mandamentos, lá no 4º mandamento repete os 3 verbos. Lá no final diz assim, e ele fez o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Imagine, se Deus descansa, se Deus abençoa e se Deus santifica, isso significa que nós não podemos mudar. Deus fez lá na criação estabelecimento desse dia. Depois, Moisés, já são cerca de 2.500 anos depois, e Deus reafirma nos 10 mandamentos. Aí chega Jesus. Na época de Jesus já tinham passado mais 1.500 anos, e Jesus vive todos os mandamentos. Você acha que Deus vai mudar só no nosso tempo? Qual que é o sentido? Deus tem ido o sábado para o dia do descanso, o dia que é abençoado e o dia que é santificado. Se Deus fez isso, nenhum homem pode mudar. Ah, mas tem a tradição da igreja tal, ou da igreja X, ou da igreja Y. Isso não importa. Nós precisamos seguir apenas a palavra de Deus. Vamos para as perguntas finais. Segundo o Apocalipse, quais seriam as características da igreja remanescente de Deus? Essa igreja remanescente é a igreja do tempo do fim. Deus falou que Deus teria um povo com características. Olha só, Apocalipse 12, 17. E irou-se o dragão é o diabo, contra a mulher. Mulher na profecia é o povo de Deus, a igreja. E foi pelejar contra os restantes da sua descendência, ou seja, um grupo pequeno. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Olha que interessante, né? Então, quem é o povo de Deus? É o povo de Deus no tempo do fim, aquele que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Olha só Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A palavra é perseverança.
nós vamos perseverar guardando os mandamentos, crendo em Jesus, mas guardando todos os mandamentos. Você sabia que os judeus guardam os mandamentos, os 10, mas eles não creem em Jesus. Então Deus tem um povo no tempo do fim e você está sendo chamado, meu querido, para fazer parte desse povo que guarda todos os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. O sábado é um dia especial de adoração, de comunhão e de serviço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você começar a viver o sábado na presença de Deus, quando você começar a separar um tempo com a sua família, quando você começar a adorar o Senhor, você vai descobrir que há uma bênção especial, que Deus vai te ajudar, que Deus vai abrir os seus caminhos. Aí você fala, mas pastor, eu não posso trabalhar no sábado, não posso ganhar dinheiro, como é que eu vou conseguir sobreviver porque eu estou trabalhando no sábado? Creia, Deus vai abrir portas para você ser fiel. Nossa igreja tem mais de 24 milhões de membros no mundo e essas pessoas não trabalham no sábado. Tem pessoas que receberam milagres e Deus prova a sua fidelidade. Quando você começar a obedecer esse mandamento, quando você parar para você estar na presença de Deus, você vai entender o real significado de adorar o Deus verdadeiro. É por isso que eu quero agora colocar a minha decisão. Pega aí no seu caderninho, no seu guia, e tem parte para você marcar, diz assim, compreendo hoje a eternidade da lei de Deus e que ninguém tem poder de mudá-la. Aceito o sábado como o dia do Senhor e desejo, pela graça de Cristo, observar este mandamento conforme a Bíblia me ensina. Deus vai abençoar a sua fidelidade. Deus vai te ajudar. E você será muito feliz fazendo a vontade de Deus. Eu quero fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre você. Nosso Pai, hoje nós fizemos um importante estudo. Aprendemos sobre o 4º mandamento, o seu dia, o dia de sábado. Te clamo, Pai, uma bênção, para que todos nós possamos obedecer todos os mandamentos. E que o Senhor abençoe, ó Pai, esse dia para que nós possamos te adorar como o Senhor pediu. Porque o Senhor descansou, abençoou e santificou. Queremos fazer a sua vontade, queremos receber a sua bênção. Por isso, entregamos o nosso coração, nossa vida. Nos ajude a guardar todos os seus mandamentos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua família, e estaremos juntos em breve para o nosso próximo estudo.